A paz do Senhor, querida e amada igreja paulistana, tudo bem com vocês? Estamos iniciando neste momento mais uma escola bíblica dominical, onde estaremos aprendendo algo novo, da parte de Deus, e peço que você já pegue aí o seu caderno de anotações, a sua Bíblia e a sua revista. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 3, cujo tema é o despertamento renova o altar. Estou aqui com meu querido amigo Gabriel, que vai ser o nosso ajudador aí, o nosso comentarista. Gabriel, é uma enorme satisfação tê-lo novamente e quero já te dar a oportunidade aí de falar algo aí que você sentir no seu coração, amém? Pais amados, muito obrigado ainda pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais. E estou muito contente, e é uma palavra muito importante que a gente vai estudar hoje, o despertamento renova o altar. É algo que hoje, no tempo que a gente tem vivido, é algo muito importante para todos que estejam vendo, para quem vai aprender. Preste muita atenção, porque tem muito conteúdo bom para vocês aprenderem. Amém, glória a Deus. E já, tomando a fala aqui do Gabriel, segundo o que ele falou, o que eu mais tenho percebido, Gabriel, é que a revista em si ela está colocando muitas lições aplicáveis, lições que a gente consiga contextualizar aí com o nosso cotidiano. E eu vou tentar aqui, querido, te ajudar a compreender melhor o que o autor aqui ele abordou e, de certa forma, também já tentarmos trazer para os nossos dias atuais, tentarmos refletir e darmos lugar para o Espírito Santo falar conosco. Por isso, nesse momento, eu convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e me seguir nessa oração em concordância, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor, pois queremos aprender mais e mais, queremos, Senhor, ser um altar que esteja, Senhor, conforme as Tuas ordenanças, Senhor, que possamos compreender, Senhor, a Tua lição e assim exercermos aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos realmente ter um despertar genuíno, Senhor, e aplicar, Senhor, tudo que viermos a aprender nesta manhã, Senhor, podermos, Senhor, aplicar, Senhor, durante a nossa semana. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Então, querido, o texto que nós iremos discorrer, no caso, ele se encontra em Esdras, o capítulo de número 3, versículos de 2 a 5 e depois os versículos de 10 a 13. Vou ler alguns trechos, ok, para ganharmos tempo, que diz o seguinte: E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Depois o versículo 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Então, num primeiro momento aqui, nós lemos no livro de Esdras que o despertar, feito por Deus, o levou a reconstruir o altar segundo os ensinamentos que havia sido dado a Moisés. Também é importante a gente começar analisando o contexto que Esdras estava vivendo aqui. Um contexto onde, como foi lido, como aprendemos em Daniel, o tabernáculo e, consequentemente, o altar, eles haviam sido destruídos. E é uma das coisas que nós vamos abordar dentro da lição sobre a reconstrução, sobre essas etapas de reconstruir o altar. Continuando, querido, a introdução ele fala mais ou menos sobre o que nós iremos abordar, que primeiro a gente vai poder perceber o que caracteriza o verdadeiro despertamento, e que se trata de necessidades que os homens passam a sentir quando se achegam mais perto de Deus. Ou seja, quando a gente se achega perto de Deus, nós sentimos a necessidade de reconstruir o altar,
de reconstruir o tabernáculo que foi destruído. Logo, logo, nós faremos aí uma analogia ou traremos isso para o nosso cotidiano. Amém? Algo a acrescentar, Gabriel? Algo que você queira compartilhar referente ao texto lido ou sobre o que abordaremos? Dessas partes da introdução, é muito importante a gente destacar, e isso é importante para que todos prestem muita atenção, pois isso, o que vai ser falado sobre despertamento, algo que a gente precisa trazer, principalmente ainda nesse tempo de pandemia, essa dificuldade que estamos passando, esse despertar. Porque muitos, devido à pandemia, se desligaram, se esfriaram. E hoje, na nossa lição que teremos hoje, a gente vai ver muito sobre essa questão do despertamento, sobre reconstruir os nossos templos, renovar, um renovo espiritual. Então, isso é muito interessante para a gente sempre destacar em cada detalhe a importância que a gente vai estar trabalhando sobre esses temas. Amém. O primeiro tópico, ele diz o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Por isso mesmo, o povo de Deus sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então, querido, pense da seguinte forma: o povo de Israel, ele viveu algo sobrenatural. Ou seja, ele foi levado, né, a determinadas terras, né, que constituíam Canaã, e conforme Israel ele ia adentrando essas terras, ele ia conquistando e dominando os exércitos que governavam ali. Só que na maioria das ocasiões, algo de sobrenatural acontecia. E conforme o povo de Israel ia vencendo, cada vez mais o nome de Deus era glorificado. Então não tinha como o povo de Israel dizer que toda a conquista foi mérito próprio. Eles compreenderam que toda a conquista que eles viveram foi através da vida com Deus. Amém? Outra coisa também é que essa vida com Deus, ela era dada através de quê? De sacrifícios consagrados ou dados através de um sacerdote, que eram queimados no altar. Amém? Então, no momento que Israel ele está preso, ele pensa, bom, o único meio de eu ser liberto disso aqui, o único meio de eu ser livrado, é se Deus me livrar e me fizer um exército forte que possa derrotar os meus inimigos, assim como fez outrora com os meus antepassados. Deu para entender, querido? Então é isso que o autor ele está dizendo quando o povo ele ansiava por estar mais próximos de Deus para restaurar o altar, para que através disso eles fossem libertos, pois eles já haviam testemunhado que só Deus poderia fazer com que eles conquistassem ou de repente vencessem uma guerra. Amém? Uma outra coisa, Gabriel, que eu estava meditando ontem, quando eu estava estudando aqui, né, e já entra nisso, e isso que eu achei muito tremendo, é que, a princípio, toda a oferta que era dada a Deus, né, em sacrifício, eram animais, né, e eram animais escolhidos a dedo, né, era a melhor ninhada, né, dos animais, e eram também dado ofertas de cereais, de colheita, também o melhor. Mas o mais interessante, Gabriel, que eu parei para meditar, é que nenhuma das coisas era construída ou feita pelo homem. Então olha como é tremendo. Deus ele via que o homem estava pecando e dizia a ele, olha, eu vou te dar gado, eu vou te dar, Deus falando isso para o povo de Israel, olha, eu estou vendo, Israel, que você está pecando, mas eu vou te dar gado, vou te dar colheita abundante. E aí, para eu perdoar o seu pecado, você faz o seguinte, tira só a melhor parte, tá bom? Devolve para mim e tá tudo certo, eu perdoo o seu pecado. Deus é tremendo ou não é? Ele emprestava ao povo de Israel, ou melhor, ele dava 100% para o povo de Israel, porque o homem ele não consegue fazer, de repente, a vaca dar cria. O homem ele não consegue fazer a terra dar fruto.
Ele pode até fazer o trabalho para, de certa forma, ajudar no processo. Mas quem dá a colheita, quem faz a ninhada, né, prosperar, é Deus. E aí Deus ele dá esse ensinamento através de Moisés. Olha, para que o povo, né, quando pecar, seja perdoado, seja remido, ou quando o povo quiser me adorar, quiser ter um contato comigo, pega parte disso que eu dei para ele e queima, né, queima a Deus, e Deus vai perdoar os pecados. E isso não mudou, querido. Hoje ele tem feito o mesmo. Deus ele deu algo que você não tinha. Deus ele te deu a oportunidade de ter a vida eterna. Isso não é mérito seu. Deus ele fez com que o filho dele morresse na cruz para te livrar do pecado. E tudo que ele pede em troca é algo que ele já te deu, é o teu tempo, é a tua atenção. E o despertamento, ele está sendo contínuo, para que você, através desse despertamento, restaure o seu altar e ofereça um sacrifício que já também eu irei falar sobre o que é esse sacrifício. Amém? Gabriel, algo a acrescentar? Tremenda essa revelação, oh, glória. Muito forte. Sinto Deus na casa. Mas realmente é algo que transforma. E como nas outras partes da revista a gente também viu, a gente pôde ver também nas outras lições anteriores, Jesus, ele sempre teve, em todas as situações, é sempre um ensinamento. Ele sempre deixa um ensinamento para as pessoas. E hoje, nessa lição também não é diferente. Em toda a situação que eles tiveram que fazer o holocausto, assim como você colocou, que Deus colocou tudo ali para eles, fazendo exatamente esse holocausto com o seu melhor, ele sempre deixou um ensinamento para a gente, né? E no nosso tempo, se a gente for trazer isso para hoje, Deus ele quer essa renovação do altar e ele quer o melhor da gente. Se a gente for ver, ele quer o melhor da gente. A gente não pode simplesmente trazer hoje para o nosso tempo. Eu vou citar um exemplo. Eu vou para a igreja, vou sentar aqui, vou fazer meu culto para Deus. Não, ele quer o melhor, o que você pode fazer. Deus, ele designou a cada um de nós para fazer o melhor. E quando a gente coloca isso, Wendel, na nossa cabeça, quando a gente se dedica verdadeiramente para Deus, começa a buscar a Deus de uma certa forma, ele vai abrir na sua mente, e assim o altar ele é renovado. E você começa a entender, e através de você, outras pessoas também são renovadas. Então, Deus ele sempre tem um propósito, né? É verdade, Gabriel. E fora, né, querido, que é como o Gabriel disse, o sacrifício, ele é algo que te custa algo, né? E entenda bem, eu não estou falando para você ter algum pensamento radicalista, né, e ir contra, de repente, uma ordenança governamental, não é isso que eu estou falando. Mas é sempre importante você perceber que o sacrifício, ele não é algo agradável de se fazer, ele custa, ele dói. Porque já dizia a minha vozinha, né, aquilo que a gente tem fácil, a gente não valoriza. Então, o sacrifício, realmente, ele vai doer um pouquinho, mas como a revista está nos ensinando, o propósito pelo qual sacrificamos, ele vale muito a pena, pois é uma comunhão genuína com Deus, é a restauração, amém, das nossas vidas. No subtópico de número 2, o autor ele vai dizer o seguinte: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos ditos. Aqui o autor ele vai primeiro dizer, né, o exemplo do profeta Elias, quando Elias ele é posto ali ante os profetas de Baal, né, e os profetas passam o dia todo orando, né, e pedindo que caia fogo do céu, e eles não são atendidos, e em sequência, Elias ele primeiro prepara o altar, e depois ele ora a Deus dizendo: Senhor, aqui é o teu filho Elias que está chamando, responde a minha oração. E aí, no momento, Deus responde com fogo e todos os profetas são consumidos, né? O outro exemplo aqui é sobre o rei Ezequias, quando ele assume no trono de Judá. Assim que ele assume o trono, uma das suas primeiras ações é reabrir, né, a casa de Deus, é purificar o templo, é tirar toda a imundície que os governos anteriores que haviam subjugado aí o povo judeu, eles acabaram corrompendo, né, o templo. E a outra situação, quando os judeus voltam do cativeiro, né,
eles constroem o altar, que é o que estamos lendo em Esdras, né? E eles tentam sempre trabalhar dentro daquilo que mandava a lei. E isso é o que eu quero ressaltar dentro de tudo que lemos aqui. Então vamos lá, querido. Eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo para você não perder nada. Se necessário, tome nota. Primeira coisa, o despertamento, ele tem um primeiro intuito. E a forma de você saber se o seu despertamento é genuíno ou não é: Deus está me despertando para quê? Muito provavelmente, querido, o despertamento genuíno, ele sempre vai girar em torno de quê? De que a igreja seja restaurada, de que a noiva, ela volte àquele primeiro amor, de como o Gabriel colocou, que a igreja, ela se mobilize em prol da pandemia ser mudada, em prol dessa circunstância ser mudada. Então percebe que a restauração, ela está intrínseca nessa questão. O despertamento genuíno, ele é demonstrado através da restauração da igreja. E, de certa forma, Gabriel, eu penso que é até triste essa minha fala, mas não seria necessário, de repente, um despertar se a igreja não estivesse dormindo. Então, infelizmente, o despertamento ou a restauração, né, ele vem decorrente do quê? Do sono espiritual da igreja ou até mesmo da destruição da igreja, da destruição da noiva. E é o que nós vimos, né, há meses atrás acontecendo, até mesmo sendo divulgado ideologias que fortalecessem isso, de que os conceitos da lei do Senhor teriam que ser adaptados de repente, porque a igreja ela precisava agradar, a igreja ela precisava ser um pouco mais maleável com o pecador. Entenda, querido, o mais importante nós temos que entender que o despertamento ele vem para restaurar o altar, mas que isso nunca vai ser bem feito, bem sucedido, se não for seguindo os mandamentos de Deus. Amém? Uma outra coisa, Gabriel, para encerrar a minha fala aqui, já te passar a palavra, que eu identifiquei dentro disso aqui, fora essa circunstância atenuante, né, essa circunstância ruim que exige o despertamento, uma outra coisa que é importante você observar aqui é que em nenhum momento essas pessoas que são citadas aqui, elas fizeram isso sozinhas. Isso que eu acho muito interessante, Gabriel. Que o despertamento, ele é feito individualmente. Normalmente, eu, na minha individualidade, vou ver que algo não está certo, que algo não está coerente. Mas a reconstrução, a restauração, só pode ser feito em equipe. A reconstrução do altar, a reconstrução da igreja, ela não é algo para ser feito individualmente. É aí que começa a entrar, por exemplo, Gabriel, a ideia de nós sermos corpo. Porque pense numa construção, né? Se todo mundo quiser ser engenheiro e mandar, quem é que vai fazer a massa? Quem é que vai assentar o tijolo? E se só tiver quem faça a massa, quem é que vai desenhar a planta? Quem é que vai dar as coordenadas? Então, entenda que é importante a gente compreender essa profundidade. O despertamento, ele será feito na minha intimidade com Deus. Deus ele vai colocar algo dentro de mim. Olha, você precisa reconstruir a minha casa. Olha, você precisa renovar o altar. Porém, jamais eu vou conseguir fazer isso sozinho. Mesmo que o altar se trate da minha vida, Gabriel, ainda assim, é importante que eu peça ajuda de alguém mais experiente, né? De repente de um pastor, nem que seja de repente de um livro. Vou dar um exemplo, né, para concluir. De repente a minha dificuldade, a minha restauração é porque eu não consigo mais ler a Bíblia, ou porque eu não consigo mais orar. E infelizmente eu nunca vou conseguir fazer isso com as minhas próprias forças. Então a minha primeira iniciativa, né, ao perceber que eu não consigo ler a Bíblia sozinho, eu estou sendo despertado. A minha iniciativa em restaurar isso é procurar ajuda. E não eu começar, né? Não, eu preciso ler. Não, procure a ajuda de um pastor, procure a ajuda de um seu líder de departamento, para que você possa ter uma restauração genuína, mas em equipe. Pois é o que foi dado aqui. Todas as situações de restauração foram trabalhos em equipe. Amém? E isso é muito interessante, né? Hoje, trazendo para os nossos tempos, a construção ela tem que partir de nós, e
é incrível porque a gente às vezes pensa assim, pode construir, eu posso resolver as coisas sozinho, posso ir fazendo. Só que não, a gente tem que ser como um corpo. Assim como você colocou muito bem, a gente tem que ser um corpo, a gente é uma equipe. E Deus, Wendel, ele coloca as pessoas. Deus, ele ajuda, Deus, ele tem o controle de tudo. Então ele coloca as pessoas para que a gente consiga ajudar ou ser ajudado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de ajudar, a gente também precisa ser ajudado. Então, o tempo que a gente tem vivido, eu tenho visto muito isso. Deus tem colocado pessoas na igreja para ensinar. E hoje é o tempo da gente aprender, se autoanalisar. E eu acho que a gente está vivendo esse tempo de construção, de reconstruir. E é muito bacana, cara, quando você vê nos cultos, como a gente via antigamente, aquela união, sabe? E hoje, devido à pandemia, muitas pessoas ficaram em casa. Algumas pessoas têm vontade de vir para a igreja, mas não tem aquela vontade. Então, Força, às vezes. Então, hoje, eu vejo muito que é uma oportunidade que hoje nós temos, nós que estamos, às vezes, um pouco mais tempos aqui na igreja, de voltarmos e trazer essas pessoas para junto a gente conseguir reconstruir, voltar ao primeiro amor, primeira essência, num contexto geral dentro da igreja, entendeu? Eu acho que Deus, ele vai proporcionar muita coisa ainda nesse ano pra gente. É verdade. E é interessante a sua fala, né, Gabriel? Porque aí ocorre dois despertamentos, né? Uma vez que eu sinto a necessidade de estar na igreja e o Gabriel sente a necessidade de ajudar quem quer estar na igreja, já há um trabalho em conjunto, em que eu preciso ser restaurado e você vai ser usado para me restaurar. E isso vai ser ainda mais mostrado para você ver, querido, que até na Trindade há um trabalho em equipe. Vamos observar? O tópico de número 2, ele vai dizer que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Por quê? Uma vez que o homem peca, que Adão peca, a primeira coisa que é quebrada com Deus é a comunhão. Pois Deus, ele não compactua com o pecado. Lembre-se, ele ama o pecador, mas Deus, ele não compactua com o pecado. Então, uma vez que Adão peca, a comunhão ela é quebrada. E durante toda a Bíblia, né, durante todo o Antigo Testamento, tudo que Deus faz para com o povo é tentar restaurar essa comunhão. Mas entenda, quem mais precisa da comunhão somos nós, viu? E aí, num dado momento, acredito, né, eu na minha pequenez tento imaginar essa cena, né, de que Deus ele veio e fala, não, realmente não tem mais o que fazer. Realmente eu já tentei de tudo, eu já tentei mandar profeta, já tentei mandar sinais, fiz o povo judeu ser prisioneiro, mas nada faz esse povo aprender. Então, só um sacrifício genuíno vai poder mudar esse cenário. E aí Deus manda ele Cristo para restaurar a nossa comunhão com Deus. É isso mais ou menos que está falando aqui, né? Quando fala, né, que no tempo do Antigo Testamento o altar era um ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente, que é o que eu acabei de exemplificar, né? O altar ele tinha por intuito, né, purificar o povo para ter comunhão com Deus. Nessa minha fala, onde eu digo que a Trindade ela trabalha em equipe, primeiro, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Ou seja, na vida de Cristo, nós percebemos ativamente, né, o papel de Deus Pai. Uma vez que tudo que Jesus faz, ele fala, eu não faço isso de mim, mas faço através de Deus, porque dele, por ele, é tudo. E também Jesus ele deixa muito claro que a missão dele é para que o reino de Deus se estabelecesse na terra. Amém? A segunda ação é de Cristo, como Deus Filho. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. Então, no caso, né, a figura de Cristo aqui, ele está como agente ativo, se fazendo de sacrifício em prol dessa restauração da comunhão. E
o último, o Espírito Santo, que ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Ou seja, foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo ele tinha como papel auxiliar a Cristo a cada vez mais fazer a vontade do Pai. Então, acho que aqui, né, Gabriel, já dá uma ideia muito interessante, que normalmente é tema assim, de debate, de discussão, e nunca chega em lugar nenhum. Né? Não, mas como é que é isso? São 3 deuses? É um Deus só? Como é que funciona isso? Então, aqui, eu acho que o autor ele foi muito feliz em deixar isso claro, que o que Jesus fazia era para que o reino de Deus fosse restabelecido, para que essa comunhão fosse restabelecida. E ele, na posição de filho, se faz sacrifício para restaurar essa comunhão. Porém, como essa, vamos dizer, né, essa caminhada ela era muito árdua, ela era muito difícil, Jesus ele necessitava de um auxiliador, ele necessitava de alguém que o ajudasse, que o instruísse. É aí que entra o papel do Espírito Santo, que hoje, através do sacrifício de Jesus, está em mim, está em você e pode te auxiliar. Então, para a gente deixar ainda mais claro, vamos entender o seguinte aspecto, querido. Primeiro, nós fomos despertados. Deus ele nos mostrou que algo de errado está acontecendo, que algo que não o agrada precisa ser mudado. Em segunda instância, após esse despertar, nós temos que buscar restaurar. Restaurar o quê? O altar. O altar, ele fala da questão de preparação de tudo aquilo que eu tenho que fazer para dar o meu sacrifício. Nisso aí eu entendo que seria o quê? A leitura da Bíblia, a comunhão que a gente tem que ter, tudo aquilo que diz respeito ao nosso cotidiano de vida com Deus e amor ao próximo. Isso seria o seu altar. E para concluir, o que seria o sacrifício? Eu penso, Gabriel, em 2 explicações que seriam justas para a gente deixar claro o que seria o sacrifício. A primeira foi aquilo que eu te disse, que é aquilo que me custa algo. Então, o sacrifício, em primeira instância, seria, de repente, um jejum que eu tenho que fazer, algo que eu tenho que abrir mão, algo que realmente vai matar a minha carne. Essa seria a primeira definição de sacrifício. E a segunda é aquilo que chama a atenção de Deus. O seu sacrifício, ele tem que chamar a atenção de Deus, para que o fogo desça. Porque entenda, querido, de nada serve o seu altar ser bonito, se Deus não der resposta. De nada serve o seu altar ser lindo, maravilhoso, todo adornado, se Deus não responder com fogo. Se Deus não se manifestar, de nada serve o seu altar. Acompanhou? Vou repetir para você não esquecer. Primeiro você vai ser despertado. Isso na sua individualidade. Segundo, você será convidado a restaurar, e isso você não vai conseguir fazer sozinho. Você não vai conseguir sozinho ter uma vida com Deus, ler a Bíblia, você vai precisar de ajuda. E a terceira e última coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa, porque muito provavelmente, quando você não está lendo a Bíblia, você está fazendo qualquer outra coisa que não te edifica. Muito provavelmente, quando a gente deixa de jejuar ou deixa de falar da palavra de Deus, a gente está fazendo outra coisa que vai totalmente ao contrário. Então, ao deixar de fazer isso que compromete a minha vida com Deus, eu estou sacrificando. Porém, eu tenho que também dar um outro sacrifício, que é algo que eu conquisto a Deus, que eu ganho a atenção dEle e que Ele me responda. Pois, entenda, querido, e isso é uma revelação tremenda. Você pode ser o que você quiser, você pode ser um adorador, você pode ser um profeta, você pode ser um pastor, mas a sua vida com Deus, ela só é demonstrada quando Deus responde. Quando você ora, e assim como foi com Elias, Senhor, aqui é teu servo que está orando, e Deus responde. E aí vai fazer sentido o seu despertar e a sua restauração do seu altar, e principalmente o teu sacrifício, quando Deus responder. Amém? Gabriel? Estou vendo o Gabriel com a cabeça baixada. Amém, Deus está falando. É muito edificante, né, mano? Principalmente as palavras que você bem colocou. E a gente, hoje, cara, vendo toda a situação que a gente está vivendo, só não vê quem não quer, a pessoa só não restaura o seu templo se não quiser, porque Deus ele tem colocado pessoas, Deus tem mostrado, através de palavras, através de ensinamentos, o despertar da igreja.
E o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele incomoda os corações de todos. Incomoda o coração para que a gente venha restaurar o nosso templo juntos. Então, Deus ele tem colocado uma chama no nosso coração para que a gente venha se despertar. E antes de eu ter visto essa lição, há uma semana atrás, eu estava no meu quarto e eu sentia isso, eu sentia o despertar de que precisávamos fazer alguma coisa, de explodir, fazer algo que a gente consiga chamar a atenção, para que a gente consiga resgatar aquela essência, voltar ao primeiro amor, voltar a restaurar nossos templos, entendeu? Então, vejo muito isso como o despertar, o Espírito Santo incomodando, principalmente nesse tempo, é a oportunidade que a gente está tendo de estarmos aqui reunidos, um aprendendo com o outro, justamente para que a gente consiga fazer essa restauração do nosso templo juntos. E isso é muito bacana de ver. E assim, né, Gabriel, eu percebo que, às vezes, cara, as pessoas, elas... É nítido que as pessoas, elas, né, nesse momento, elas estão inquietas, que as pessoas, elas veem que não está legal, mas mesmo assim as pessoas, elas não tomam uma iniciativa, não têm atitudes. E isso me leva a questionar o porquê. O porquê que às vezes a gente vê as pessoas, né, é nítido que aquela pessoa, ela precisa de Deus, de que ela precisa, né, retornar, ela precisa frequentar a igreja, e mesmo assim ela não faz nada. Por que será que isso acontece? Né? E na lição aqui o autor nos responde, né? O Espírito Santo, ele quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então ele já nos deu duas respostas aqui ante a minha pergunta. A primeira, por que as pessoas às vezes não se voltam a Deus, mesmo, né? Aqui a gente vendo que Deus está quase chacoalhando a pessoa. Porque na maioria das vezes, querido, eles não entendem o que Deus fez por elas. Eles não entendem a identidade que eles têm como filho de Deus, né? Eu lembro que o Joninhas, né, ele pregava, né, e quando a maioria das vezes ele falava o seguinte, que somos nós que nos afastamos de Deus quando a gente olha para o nosso pecado. Deus, ele nunca se afasta da gente. Mas a gente se coloca numa posição de que, eu sou pecador, nossa, eu sei que Deus está me chacoalhando, mas eu não sou digno de me aproximar de Deus, eu não sou digno. Mas e se eu for para a igreja e todo mundo ficar me olhando feio por causa dos meus erros? Mas e se... Então percebe que somos nós mesmos que nós colocamos limitações na comunhão com Deus, só que a gente só faz isso porque a gente não entende qual é a nossa identidade. Uma vez que a gente, de repente, medita na história do filho pródigo, é nítido isso. Quando o filho pródigo ele diz, Senhor, permita, né, meu pai, permita que pelo menos, né, eu seja um dos teus servos. O pai dele fala mais ou menos, olha filho, independente de tudo que você fez, você nunca deixou de ser meu filho. E aí vem o outro filho lá e fala, pai, eu estou aqui todo dia e você nunca me deu nada, né? Nunca fez uma festa para mim. Ele vira, mas tudo que tem aqui é seu. Ou seja, eram dois filhos que não sabia que era filho, que vivia com o pai, comia na mesa do pai, mas não entendia a sua posição de filho. E isso que é tremendo. Uma vez que você entende que Jesus morreu por você, para restaurar a sua comunhão com Deus e te fazer filho, agora a coisa muda. Eu preciso do meu pai. Eu estou em pecado, eu preciso ainda mais de Jesus. Sabe? Se eu não consigo ir para a igreja, aí é que eu preciso ainda mais de Jesus. E a segunda coisa é que muitas vezes, e infelizmente isso é uma verdade em igrejas, nós temos negligenciado, Gabriel, o Espírito Santo. E eu vou até me arriscar, viu, a dizer isso, que é o seguinte, o Espírito Santo, diferente do que muita gente pensa, não é aquele momento, querido, que você sente um arrepio, sabe, sente um calor, te dá vontade de fazer línguas, isso é um dos sinais dele. Mas o Espírito Santo, você quer ver uma evidência do Espírito Santo? É quando você sai de um culto e fala, a partir de amanhã eu tenho que ser diferente. Não dá mais. Eu não aguento mais viver desse jeito. Ou de repente, quando você está lá no seu ambiente de trabalho, vem alguma coisa assim para você dizer e você... Alguém falando no seu ouvido, não fala, deixa que eu faço. Isso é o Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo ele é presente dentro da casa de Deus, quando ele está no meio da igreja, alguns sinais acontecem. Não é da matéria, mas eu só vou te dar uma leve dica. Olhe para os sinais bíblicos de milagres, de cura, de ressuscitação de mortos. Pasmem vocês, isso é algo de outro mundo sobrenatural? É aí que o Espírito Santo está. Pois o Espírito Santo, ele tem por função, acima de tudo, nos levar ao arrependimento e entender a nossa identidade, entender que Cristo morreu na cruz para nos fazer filho de Deus. Tá bom, ainda eu entendi, mas o que isso tem a ver com o Espírito? O que tudo isso tem a ver com o despertamento espiritual? Aí é que a coisa fica mais tremenda ainda. Pois é o Espírito Santo que vai te despertar. É o Espírito Santo que vai mostrar para você as pessoas que você tem que estar perto para restaurar o altar. É o Espírito Santo que vai mostrar para você aquilo que você tem que sacrificar. É o Espírito Santo que vai revelar a você aquilo que agrada a Deus. É o Espírito Santo que vai mostrar para você o que Jesus fez por você. E é o Espírito Santo que vai todos os dias mostrar para você: olhe, Deus está se manifestando aqui. Olhe, a resposta de Deus é essa. Oh, como isso é tremendo. É por isso que nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. Ou de repente, que é um pecado absurdo, mas a gente vê muito isso, é tentar manipular o Espírito Santo ao nosso favor. É tentar, de certa forma, sabe, vou até me arriscar, né? Tentar fazer alguns efeitos místicos para quem está me assistindo achar que é o Espírito Santo que está falando. Isso é manipulação. Tome muito cuidado, querido. Principalmente, né, você que tem um cargo na igreja, né, você que tem pessoas sobre a sua autoridade. Tome muito cuidado para não tentar manipular o Espírito Santo, pois ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E ele tem por função nos levar ao arrependimento. Uma vez que eu negligencio isso, eu estou fadado a uma frieza espiritual. Eu estou fadado a os meus ouvidos espirituais serem fechados. Aí não vai adiantar. Aí pode haver despertamento, eu não vou corresponder. Eu posso estar cercado de várias pessoas, Gabriel, que falam para mim: a gente precisa fazer alguma coisa aqui para essa igreja ser reavivada. E eu vou estar aqui: não, para quê? Tenho tanto dos problemas. Eu posso estar vendo que eu preciso abrir mão, de repente, de um relacionamento, de um emprego, porque aquilo não me faz bem, mas mesmo assim eu falo: não vou abrir mão não, isso aqui é tão bom para mim. E aí é lógico, querido, se eu não dou ouvido ao Espírito Santo, eu nunca vou conhecer a vontade de Deus. Eu vou ler a Bíblia e ela vai parecer para mim só um livro, igual se eu estivesse lendo, né, a série do Eclipse. Não vai adiantar nada. Amém? Gabriel, algo a acrescentar diante do que foi falado? É tremendo a forma que Deus trabalha em nós. O Espírito Santo, assim como você colocou, o Espírito Santo ele incomoda a gente para diversas coisas. E nesse tempo, o Espírito Santo incomoda a gente de uma forma assim tremenda, né? Tenho visto muito, aprendido muito também no meu trabalho, quando dirijo, como Deus, o Espírito Santo tem me incomodado para orar mais, buscar mais a palavra de Deus. Em todo momento eu consigo sentir uma graça, e às vezes quando eu estou dentro do meu carro, às vezes eu tenho que tomar até cuidado, porque é uma coisa que me toma, e eu vejo que Deus ele quer, Wendel, um despertar. E quando eu vi a lição, ela falou fortemente ao meu coração, principalmente nesse tempo. E isso me renovou de uma forma que é como se eu sentisse o renovo e eu precisasse passar para as outras pessoas, para o máximo de pessoas, para que as pessoas consigam ver essa graça que Deus tem colocado nesse tempo, esse tempo de ensinamento. E eu fico muito feliz, Wendel, porque muitas das pessoas, eu falo por mim, minha experiência viva, eu tive minhas experiências com Deus desde quando eu nasci, minha juventude, porque Deus ele tem colocado muita coisa, e muitas pessoas falaram para mim que eu não conseguiria
ter uma família, que eu não ia conseguir ter um trabalho. E Deus, com a sua infinita graça, Ele me abençoou de uma forma. E hoje eu sou muito grato a Deus pela minha família. E eu busco, Wendel, sempre entregar o meu melhor para Deus. E eu sinto que hoje o tempo desse despertamento, dessa renovação espiritual, que foi colocada para a gente, de uma certa forma para o meu coração, é um tempo da gente passar isso para o máximo de pessoas que a gente consegue. Hoje eu não consigo, no meu trabalho, não falar sobre isso. Tanto que às vezes eu vou em tal lugar, eu vejo uma pessoa que frequentava a igreja aqui e não frequenta mais, eu começo a falar e eu vejo realmente as pessoas estão machucadas, às vezes com o tempo quebrado, mas não tem forças para conseguir reestruturar isso, entendeu? E ali tem uma pessoa que Deus tem tocado no meu coração, e aí eu vou conversando com essa pessoa, e essa pessoa ela vai começa a se emocionar, e você vê que ela precisava disso, ela precisava de uma ajuda. E a gente faz isso com uma pessoa, e essa pessoa se fortalece, ela vem e volta, e aí tem mais outras pessoas. Então, a gente precisa ver essas pessoas que necessitam de ajudas. E eu acho que é isso que Deus tem colocado no coração de muitas pessoas. Então, esse tempo de despertamento, principalmente os ensinamentos, eles são essenciais. E o Espírito Santo ele incomoda de uma forma que a gente não consegue explicar. Mas quando a gente se posiciona, Deus começa a abrir a nossa mente de uma forma que é sobrenatural. Eu acho isso incrível, cara. Sem palavras. Pô, cara, tremendo. E dentro da sua fala, Gabriel, eu observo que é uma coisa até que no quadro Vivendo a Palavra, né, o pastor Douglas ele falou, que uma das evidências também é eu tentar fazer sempre pelo próximo, né? Eu sentir, não, peraí, eu estou recebendo tanta coisa boa, poxa, eu preciso fazer isso por alguém, né? E é uma evidência muito real, principalmente disso. Poxa, eu vejo alguém com um problema, a minha primeira fala é, olha, cara, Deus ele é a solução. Olha, de repente, né, dá uma palavra, né, para a pessoa, olha, ó, Deus é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. Você já ouviu falar de Jesus? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha primeira atitude é sempre essa. Agora, quando eu não estou, misericórdia. Vamos pular essa parte, né? E para concluir, querido, eu achei aqui no caso, né, muito interessante também essa parte final. Tem um livro que eu estou lendo, ou melhor dizendo, né, um livro que eu terminei de ler, chamado O Deus Esquecido. Acho que eu devo ter mencionado algo dele em alguma aula. E fala exatamente sobre o Espírito Santo. E o autor, o Francis Chan, ele fala sobre isso aqui, sobre as imitações. E nós temos que tomar muito cuidado com as imitações. Por quê? Se a gente ler a Bíblia, Gabriel, você vai perceber que com Moisés, com Elias, né, houve pessoas ali que fizeram sinais e maravilhas igual o povo, igual os profetas de Deus faziam. E hoje não é diferente. Entendeu? Hoje não é diferente. Tem muita gente aí fazendo assim coisas que são sobrenaturais, mas eles não estão fazendo no nome de Deus. Eles não estão fazendo para Deus. E isso é uma imitação. E ainda me arrisco a dizer que tem muitos que estão fazendo isso para benefício próprio. Talvez para ganho financeiro, talvez para alcance de mídia, em busca de fama, não sei. Isso nem quero nem saber. Mas o que Deus ele está me levando a dizer para você é o seguinte: tome cuidado com as imitações. Sabe por quê, querido, que a gente tem que tomar cuidado com a imitação? Porque a imitação, ela não é ruim, ela é boa. Ela engana. E uma vez que você está enganado, é muito provável você ser engolido por esse sistema e começar a trazer gente junto com você. Eu entendo que, de certa forma, nós temos que ser, Gabriel, inteligentes, né? E inovar, né? Dentro do nosso culto, dentro da nossa liturgia, de repente deixar mais dinâmico. A gente tem que, sim, fazer alguns ajustes para a gente, de repente, conseguir alcançar as vidas. Mas entenda, ajuste é uma coisa, a gente não pode negociar princípio, a gente não pode mudar nossos valores, a gente não pode buscar agradar mais o mundo do que ao nosso Deus. É isso que o autor está dizendo, que as imitações
Gabriel, elas buscam o impressionismo do público. Você vê ali um show business acontecendo, algo que você fala, meu Deus, nossa, o Senhor está na casa. Será? Então entenda que tudo aqui que a gente falou gira em torno da figura do Espírito Santo, mas que é importantíssimo nós termos esse discernimento, se o que nós estamos vivendo ou vendo realmente está sendo dirigido pelo Espírito Santo ou é uma mera imitação, é algo que está sendo feito de uma forma muito profissional para nos impressionar. E aí isso acaba também entrando, né, Gabriel, neste pecado que ele é medonho, viu? Tentar manipular o Espírito Santo. Gabriel, algum tempo atrás, né, eu era muito novo, né, e no ministério em que eu estava, a gente tinha muito contato com essa questão, né, de sinais, de maravilhas, né, essa questão de unção, de derramamento de unção, do falar em línguas. Então, quando eu era, né, mais novo, eu buscava isso, eu orava todo dia, mas a minha oração era assim, Senhor, eu estou orando aqui porque eu tenho que ter vida com Deus para quando eu colocar a mão na cabeça de alguém, o cara cair na unção. Para todo mundo olhar e falar, nossa, meu, o cara tem Deus, hein? Ou de repente, né, quando eu fechar o olho, eu começar a falar em línguas e revelar meio mundo. Porque aí todo mundo ia falar, não, aquele cara ali tem vida com Deus. Então eu buscava a Deus com um propósito errado. Eu buscava a Deus para me mostrar o santarrão, mostrar que eu era o bambambam. E muitas vezes, querido, eu fui usado não porque eu merecia, mas porque Deus ele tinha algo para fazer ali. Então eu era apenas um instrumento. E quando eu comecei a trazer aquilo para o meu coração, não, eu sei fazer, não, eu sou bom, aí a casa caiu. Porque uma vez que eu não estava alicerçado, que eu não tinha a vida no altar, que eu não oferecia sacrifícios que agradavam a Deus, sabe, Gabriel? Que eu estava manipulando o Espírito Santo e negligenciando a vida com ele, quando eu tomei um baque eu não aguentei. E hoje, Gabriel, eu entendo que uma das maiores evidências que a gente tem de que nós estamos buscando a Deus com o propósito certo, é o que você colocou na sua fala. É quando eu busco a Deus, porque eu entendo que para que eu ajude o meu próximo, na minha força só não dá. Eu busco a Deus e eu entendo, não, Senhor, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero que através da minha vida, a vida do meu próximo seja mudado. Eu quero que através da minha vida, o seu reino se estabeleça. Vê como é muito mais parecido com o que Jesus fazia, com o que Elias fez, do que com esses profetas, com esses falsos profetas, que buscavam apenas, né, vangloriar o seu próprio nome. Vê como muda a coisa diferente? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação de tudo que aprendemos hoje, tá bom? Toma o papel e a caneta aí, que eu sei que você deixou aí do lado para você anotar, e eu vou fazer uma breve revisão sobre todas as nossas abordagens. Espero que você tenha entendido a lição de hoje. Caso haja alguma dúvida, não fique tímido, escreve aí nos comentários, tá bom? Se não, você pode também ter a liberdade de procurar o pastor Isaías ou o pastor da sua congregação, até mesmo me procure, né? Pela graça de Deus estaremos aí tirando as suas dúvidas. Então vamos lá para a nossa rápida revisão? O despertamento vem ou melhor dizendo, o despertamento renova o altar. O despertamento conduz o homem ao altar. Ou seja, ao despertar, eu sinto a necessidade de restaurar o altar. É uma das evidências também de que eu fui despertado genuinamente. Eu ter a sede de restaurar o altar ou de despertar, ou melhor dizendo, né, a igreja que está uma vez dormindo. O autor ele dá alguns exemplos onde nós podemos observar que a restauração ela sempre é feita em equipe. O despertamento é individual, mas a restauração ela é feita com o corpo de Cristo. É um trabalho que deve ser feito em equipe. Depois nós vimos que o sacrifício de Cristo ele foi feito com o mesmo propósito para qual o altar servia, que era restaurar a comunhão. Entendeu? Então, o altar e o sacrifício, quando era no Antigo Testamento, eles foram restaurados e foi dado um sacrifício para que o povo judeu tivesse a comunhão com Deus novamente. Quando Jesus é sacrificado, ele se torna sacrifício para que isso não seja mais necessário, para que nós não precisamos mais de um sacerdote, ou de repente de queimar animais, né? Ou de repente queimar trigo, queimar ofertas, enfim.
E aí nós vemos que para que Jesus fosse sacrificado, houve um trabalho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, ele é presente no dado momento em que Jesus ele vive em prol da vinda do reino de Deus sobre a terra. Jesus se manifesta em seu sacrifício para a restauração. E o Espírito Santo se manifesta no dado momento em que tudo que Jesus fazia, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Que Jesus ele jamais conseguiria, talvez, obter uma vida de santidade, viver em santidade, se ele não estivesse sendo conduzido por Espírito Santo. Também vemos algumas evidências do trabalho do Espírito Santo, em que não podemos negligenciar isso, pois é o Espírito Santo que nos desperta, é o Espírito Santo que nos mostra as pessoas que vão ajudar na restauração do altar, é o Espírito Santo que nos revela qual sacrifício dar no altar, e é o Espírito Santo que revela a nossa identidade que Cristo conquistou na cruz. E para fechar, tome cuidado com as imitações, pois muitas vezes você vai ver despertamentos que não são genuínos. Muitas vezes você verá altares que estão muito bonitos, mas que Deus não responde a esse sacrifício que está no altar, pois não são altares que foram feitos conduzidos pelo Espírito Santo. E muitas vezes você também verá pessoas que demonstram estar sendo usadas por Espírito Santo, demonstram estar sendo usadas em prol do reino, mas na verdade a única coisa que elas estão querendo é um interesse próprio, é uma glória própria. Então, querido, para encerrar essa escola bíblica dominical, como na maioria das vezes da minha fala, eu faço um convite a você. Faça primeiro uma autoanálise. Será que realmente Deus está me despertando? Ou será que de repente eu estou num sono espiritual e não estou vendo? Se Deus me despertou, como é que eu posso fazer um altar? Será que eu estou lendo a Bíblia suficiente? Será que eu estou lendo? Será que eu estou jejuando? E se o meu altar está edificado, o que eu posso oferecer a Deus que seja um sacrifício para mim e que chame a atenção de Deus e Ele responda? E por fim, será que o Espírito Santo ele tem sido um agente ativo na sua vida? Será que é possível as pessoas ao seu redor ver a manifestação do Espírito Santo através da sua vida? Entenda bem, querido, a maioria das coisas que nós ensinamos aqui, primeiro nós apanhamos muito quando estamos estudando. Então nós fizemos essa análise, né, e entendemos que nós não iremos nunca conseguir fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, que é Deus em nós. Precisamos de um irmão firme na fé para nos mostrar o caminho, nos ajudar quando cairmos, pois um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E principalmente, querido, busque sempre que possível a palavra do Senhor, pois é nela onde você verá maiores exemplos de despertamento, de sacrifícios genuínos, de altares exemplares e do agir do Espírito Santo. Amém? Quero mais uma vez agradecer a você que me assistiu, que disponibilizou aí o seu tempo para que eu entrasse na sua casa e trouxesse essa mensagem que Deus colocou em nosso coração e que Ele está nos ensinando através das escolas bíblicas dominicais. Quero agradecer também a presença do meu querido amigo Gabriel, do meu querido amigo Jonatas, que sempre tem me ajudado aqui, né, nessa empreitada. E agradecer aos nossos pastores, Isaías, a pastora Isa, que tem sido um pai e uma mãe espiritual maravilhosos para a minha vida, creio que para a vida do Gabriel e do Jonatas também. E dizer, querido, que eu sou testemunha viva disso. Se você está com dificuldade na sua caminhada espiritual, na sua caminhada cristã, peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Peça ajuda do teu Deus que está aí e disponibilizou que nessa tarde nós tivéssemos essa conversa. Peça ajuda do seu pastor também. Peça ajuda do seu líder de departamento. E eu tenho certeza que o seu despertamento genuíno ele não será em vão e você vai se tornar um mediador da restauração da casa de Deus. Amém? Gabriel? As palavras agora me faltaram, porque foi algo assim edificante. Eu creio que para a vida de todos também vão ser edificantes. Só quero incrementar um pouco a importância de que precisamos estar juntos. Sozinhos não fazemos absolutamente nada. E no tempo que vivemos é o tempo que precisamos de ajuda. E assim como o Wendel destacou bem, o pastor Isaías e a pastora Isa têm sido um pai
para nós, me ensinado muita coisa. E convido a vocês que estão aí na sua casa e têm vontade de vir. É um tempo que a gente precisa restaurar nosso altar, nos renovar, e sentimos falta também. Saudades de muitos irmãos que a gente via rostos aqui, conversava, e espero que através dessas palavras toque o coração de vocês, despertem para que possamos juntos para o reino, o melhor para Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, querido, a nossa lição de hoje vai terminando por aqui. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho da notificação, para você não ficar por fora de nada. Nós estamos ainda gravando outros quadros, vai ficar um canal bem bacana, mas a gente precisa da sua inscrição, tá ok? Fique com essa palavra que veio direto do coração de Deus para você, e assim que você desligar isso, eu peço que você não vá fazer outra atividade. Tire uns 5 minutos para refletir sobre o que foi falado, sobre tudo o que abordamos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo fará em você grandes coisas. Tchau, tchau, fique com Deus e que o despertamento venha renovar o altar da sua vida. Amém?